E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós estamos aqui para dar um retorno às nossas aulas de história, certo? E nós vamos hoje falar sobre as revoluções na América Espanhola, ok? Então, quando a gente costuma ver esse nome, é fácil se confundir e dizer que esse território é ali por meio de onde a gente conhece a Espanha hoje, mas não, né? Esse nome vem de que é, a Espanha dominava esse território. Mas aonde é esse território? É como a gente se perguntar, né? Então, esse território é aqui na América do Sul, onde a gente se encontra, só que nós, o Brasil, a gente não era colônia da Espanha, como a gente sabe, né? A gente era colônia de Portugal. Então, como eu nesse primeiro ponto geográfico aqui que eu deixei essa colocação para vocês, nós vamos dar início à nossa aula de hoje sobre revoluções da América Espanhola, ok? Então, bora lá. Como vocês podem ver aqui, já temos nossa apresentação, certo? E bora lá para dar início à nossa aula. Só assim. Isso, consegui agora. Então, o primeiro ponto, né? A gente tem que colocar é assim: o que seria essa disputa pelo poder das elites? Então, tinham considerados praticamente três povos aqui na nossa não, né? Aqui na América Espanhola, certo? Que eram os colonos, os espanhóis que vieram, né, para colonizar esse local, os descendentes desses colonos, que eram chamados de crioulos, certo? E tinham os nativos, certo? Então, quem vocês acham desses três que tinham o poder? Primeiramente, colocando assim de forma decrescente na forma de poder, nós tínhamos os espanhóis colonizadores. Em seguida, tínhamos os crioulos, certo? Que tinham que eram considerados elite, mas com um poder menor, já que eram como é que eu posso dizer, diminuídos assim por terem nascido na América. E os nativos não tinham poder praticamente nenhum, eram basicamente escravos nesse tempo, ok? Então, pelos crioulos terem esse pouco poder e serem um pouco desprezados, eles começaram as desavenças com os colonos, certo? Para tentar se colocar pelo menos equiparado ali ao poder dos colonos, já que eram descendentes, seus filhos ali, seus netos, entre, é, entre, outros, entre outros termos parentais, certo? Então, as primeiras iniciativas dos nativos, né? Qual foi a primeira iniciativa? Aonde aconteceu? Quem foi? Em que ano? Então, esses pontos foram ali, por meio onde a gente conhece agora o Peru, por um cara chamado Tupac Amaru, que é esse aqui da foto para vocês. Ele era um indígena e foi por volta de 1780 que ele começou a tentar essa independência. Assim, né? Ele não queria, ou talvez não sabia o que era esse termo independência. Ele só não queria ser controlados por essas pessoas que chegaram do nada e começaram a explorar seu povo e sua terra, certo? Mas, considerando o poder, tanto o poder bélico quanto o poder de reforços, assim, de mão de obra para vir brigar e etc., os colonos conseguiram vencer e capturar Tupac Amaru no ano de 1781, certo? E o que foi que aconteceu? Em praça pública, eles pegaram e ainda em vida, né? Tupac ainda estava em vida. Pegaram ele, amarraram cordas em seus braços e suas pernas, 4 cordas, e cada corda dessa foi amarrada em um cavalo diferente. E cada cavalo desse foi em uma direção diferente. Aí vocês imaginam, né? Imagina a força de um cavalo, uma força tremenda, muito maior do que a nossa, né? Puxando cada um em uma direção diferente os seus membros, ou seja, esticando ele completamente, até decepar os seus membros fora. Depois disso, cortaram-lhe a cabeça, ainda em praça pública, para mostrar o poder que eles tinham em cima dos nativos, ok? Então, dando continuidade aqui, houve essa aurora das independências aí, né? Que o que seria, né? É considerada assim, a aurora, em seu termo técnico assim, é o nascer do sol.
E foi exatamente isso que aconteceu. Ao nascer do sol, em algum nascer do sol ali por volta de 1810, que começou as proclamações das independências. Então, foi conhecida como Aurora das Independências dessas Américas Espanholas, ok? Não, dessa América Espanhola, não está no plural, certo? Ali por volta do ano de 1810, assim, houve, entre essas desavenças entre os crioulos e os colonos, houve uma brechinha para a França colocar sua unha nesse poder. Então, o que aconteceu? Quando a gente para pensar na França, né, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é Napoleão Bonaparte. Só que, nesse tempo, ele ainda estava brigando ali na Península Ibérica e não tinha como vir controlar essa terra. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou o seu irmão, José Bonaparte, para comandar essa terra. Aí vocês pensam, né? Eles expulsaram os povos daqui, o que aconteceu? Eles só colocaram o seu nome aqui e agora essa parte era colônia da França. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Agora vocês imaginam. Imagina uma colônia de um país, sendo que as pessoas que estão ali são de outra nação. Ou seja, a colônia agora é da França e os povos são espanhóis. Então, essas desavenças que eram só entre os crioulos e os colonos era pequena para a gente comparar com essa agora. Ou seja, ocorreu muitas guerras e muitas brigas ali no parlamento, onde eles se encontravam para tomar suas decisões. E dessas, os crioulos começaram a esse ato de independência, certo? Nessas guerras de 1810, foram onde começou, né, esses primeiros movimentos de países ou de colônias pequenas a se desmembrarem da colônia maior e proclamarem sua independência. Por exemplo, aonde a gente conhece a Argentina hoje, era chamada de Rio Prata. E em 1810, pela Revolução de Maio, foi proclamada sua independência, certo? A Colômbia, onde a gente conhece hoje, né, que era vice-reinado da Nova Granada, que era o nome dado àquela colônia, mas hoje é a Colômbia, certo? Liderado por Simón Bolívar e o seu exército libertador, também no ano de 1810, foi proclamada a independência desse lugar, onde a gente conhece hoje por Colômbia. E alguns outros países, né, como o México, que ficou independente em 1821, o Peru em 1824 e a Bolívia em 1825, que conseguiram proclamar a sua independência, ok? Então, basicamente com isso, eu falei tudo que eu tinha para passar aqui para vocês e com isso nós encerramos nossa aula de hoje, ok, pessoal? Então, eita, ficou na frente. Eu vou até tirar minha câmera para vocês verem bonitinho. Deixa eu ver aqui como é que eu vou tirar. Não sei nem se eu consigo, peraí, rapidinho. Enfim, dá pra vocês verem aqui que é um tchauzinho, né? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!